Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, estejam se cuidando e cuidando do próximo também, não é? Hoje a gente vai iniciar um capítulo novo, capítulo 7 da unidade C, capítulo esse chamado de cinemática. Ele está na página 136, então é um assunto voltado para a física. Bora lá! Antes de iniciarmos, está aí minhas redes sociais, né, os contatos, vocês me seguirem aí. O código do Google Classroom dos nonos anos é esse aí, é só usar para entrar lá e pegar os materiais que já tem. Tem aula no YouTube, vou já postar o link para vocês assistirem essa aula. E contato de WhatsApp e tudo mais, beleza? A aula de maio, né? Segunda, referente à semana que vai de 11 a 15, de hoje a sexta, vocês estudarem, fazer as atividades e me devolverem as respostas. Hoje, a gente inicia o assunto pela mecânica, que é uma área da física responsável e preocupada com o estudo do movimento e do repouso dos objetos. A gente vai ver bem direitinho a diferença do que é movimento e o que é repouso. Tem pequenos detalhes em física que a gente tem que observar. A mecânica ela é dividida em três áreas, que nós temos a cinemática, dinâmica e estática. A gente vai começar pela primeira, cinemática. A gente vai falar muito sobre movimento. O que é que ela estuda? Movimento de determinados corpos, principalmente em relação à posição, à velocidade e à aceleração. Só que isso tudo sendo controlado pelo tempo. A gente vai usar muito o tempo para calcular velocidade média, aceleração e outras continhas que a gente vai aprender. As unidades mais usadas do tempo vão ser hora e segundo. A gente não vai usar muito minuto não. Hora e segundo são as unidades básicas para o cálculo do tempo. Depois a gente vai explicar bem direitinho. Inicialmente, na página 137, nós temos um texto falando sobre o pêndulo, que nada mais é do que um objeto que está amarrado a uma corda e amarrado a um ponto, como por exemplo o teto. E nós temos duas coisas importantes no pêndulo para se entender: o que é oscilação e o que é período. Oscilação é esse movimento de vai e volta, só isso. Saiu do ponto B, foi para o ponto C e depois voltou para o B. Chamamos isso de oscilação. Período tem a ver com o tempo. É o tempo que o objeto sai do ponto B e volta para o ponto, vai para o ponto C e volta para o ponto B. Nós chamamos isso de período. É importante a gente entender isso, porque no assunto de cinemática a gente vai trabalhar com questões de movimento. Isso tudo sendo influenciado pela aceleração da gravidade, que sempre vai puxar os objetos para baixo, no caso a gravidade, e a velocidade que os objetos têm em relação a determinado movimento. A gente vai usar muito a aceleração da gravidade. O que nós temos que entender é que, para que um objeto vá e volte, ele vai gastar um determinado tempo, sempre o mesmo, independentemente da massa dessa bolinha. Se essa bolinha pesar, por exemplo, tiver massa, por exemplo, de 20 gramas, ela vai ter um tempo para ir e depois voltar. Mas se eu triplicar, né? Vamos dar 20, então 60 gramas, ou 100, ou 200 e por aí vai. Independentemente dessa massa, a bolinha sempre vai percorrer o mesmo caminho, gastando o mesmo tempo. Pois é, Bruno, mas sendo mais pesada, né? Não é nem pesada que se chama, tendo maior massa, ela não deveria fazer o movimento mais rápido? Não. O tempo é o mesmo para os dois objetos, da mesma massa. O que influencia o tempo gasto para ir e depois voltar é o comprimento da corda. Isso aí foi visto por esse cientista aqui, chamado de Galileu Galilei, 1564 a 1642. Que ele, ao observar o movimento de candelabros balançando em uma igreja, uma catedral lá na Itália, em Pisa, ele viu que o movimento de ir e voltar, né, a oscilação, sempre tinha o mesmo período, sempre tinha o mesmo tempo. Isso foi utilizado por um outro tipo de inventor chamado de Christian Huygens para criar o primeiro relógio de pêndulo com a ajuda de Galileu. Porque naquela época não se tinha, Galileu queria criar um instrumento que medisse o tempo diferente. Eles tinham basicamente aqueles ampulhetas, aqueles reloginhos que a areinha cai, e relógio d'água.
né? Não tinha esses relógios com maior precisão como nós temos hoje. Mas Galileu deu, digamos assim, instrumentos, informações que Christian conseguiu colocar em prática e inventar o primeiro relógio de pêndulo, que só vai e volta, vai e volta. Isso faz os ponteiros girarem, logicamente, marcando o tempo de uma forma bem precisa. Galileu foi uma pessoa que deu muita contribuição, principalmente a partir da experimentação. Cientistas e filósofos antigos, eles pensavam muito nas coisas, mas não colocavam em prática o que pensavam. Ficava só na teoria, não iam para a prática. Galileu não. Galileu foi uma das pessoas que notou que os objetos deveriam cair sempre na mesma velocidade, mas tinha algo que impedia. Então ele fez um experimento na torre lá da Itália, aquela torre tortinha, né, a torre de Pisa, soltando dois objetos, né, de massas diferentes, certo? Uma pedra e uma bola de aço, pode ser. Uma pesando 1 kg, outra pesando 10. Soltou, as duas caíram ao mesmo tempo. Bateu no chão igualmente. Mas por que aqui coisas mais leves, quando soltas, junto com uma pesada, elas caem em tempos diferentes? Olha aí, ó, o desenho da pena e da pedra na Terra, no planeta Terra. Quando eles soltam, a pena vai um pouco mais lenta, a pedra chega primeiro, a pena não. Na Lua isso não acontece. Se você soltar as duas lá, ó, a pedra e a pena vão chegar no mesmo momento, igualzinha no chão. Por que é diferente? Porque nós temos uma coisa que atrapalha a pena. É chamado de ar. A resistência do ar impede que a pena caia com a mesma velocidade. Isso é a explicação, comprovadamente. Se nós tirarmos o ar, consequentemente os dois objetos cairão na mesma velocidade. Então Galileu fez esse experimento e acabou dando uma contribuição tremenda sobre o estudo da gravidade, né? O estudo da queda livre dos corpos. A gente vai entrar agora nos conceitos introdutórios à mecânica. Medida de comprimento, mais usada, a gente usa muito metro. É um dado basicamente padrão. Ah, Bruno, e o quilômetro? Beleza, também é utilizado, mas a gente usa mais o metro na física. O que é o metro? Uma unidade de comprimento que a gente compara algo a outro. A gente tem isso como padrão de unidade de medida. Metro é representado pela letrinha M. Quilômetro, que se escreve com Q, mas a unidade é km. Centímetro, com C, cm. Milímetro, com M, 2 milímetros, 2 M's. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 centímetro equivale a 0,01 metro e 1 milímetro a 0,01 metro. Vejam que está sempre com metro no final, né? Porque a gente vai trabalhar muito com ele. Quilômetro também, mas mais um metro. É a unidade padrão para física, para cálculos. Certo? Medidas de distância e referencial. Medidas de distância a gente já viu, que é a unidade que compara distâncias entre 2, 3, 4 objetos. Referencial é um ponto muito importante dentro da física. A gente tem sempre que fazer algo tendo como ponto referencial outro, para que você compare. Ah, eu estou em movimento. Não é bem assim. Em física, ela se preocupa com esse ponto referencial. Então vai fazer muitas vezes perguntas, tipo, você está em movimento em relação a quem? Você está em repouso em relação a quem? A gente vai já ver isso direitinho. Então eu tenho aí como exemplo, medida de distância e referencial, um pênalti que o jogador vai bater. O que é o ponto referencial? É o ponto de saída ao ponto de chegada. Ou seja, é do ponto da marca da cal até a linha do gol. Então nós temos isso como pontos referenciais. Visto muito para que a gente possa fazer observações e comparações. Entendido? Beleza. Vamos para essa questão do movimento e repouso. Certo? Essa pequena GIF aí, esse pequeno videozinho, ele é bem simples, mas muito prático para o entendimento. Nós dizemos que um objeto está em movimento quando ele está se distanciando de outro objeto. Entendido? Exemplo, o ônibus e esse soldado aí, ó. Enquanto eles estão se afastando, nós temos dois objetos em movimento. Tanto o ônibus quanto o soldado. Ah, mas o soldado não está parado?
independentemente de ele estar parado, a questão do movimento em física é feita através do distanciamento entre dois pontos referenciais. Então, tanto o ônibus está em movimento em comparação ao soldado, quanto o soldado está em movimento em comparação ao ônibus. O que é que eu posso classificar como repouso? Repouso é quando não há distanciamento entre dois objetos. Por exemplo, tem pessoas dentro desse ônibus. Então, uma pessoa que está sentada do lado da outra aí está em repouso, porque elas não estão se distanciando, elas estão sempre indo para o mesmo lugar e não está havendo distanciamento entre elas. É uma questão bem simples, né? Entendido? Movimento. Tem que haver distanciamento entre dois objetos, 3, não importa quantos, mas tem que haver distanciamento. Repouso. Não pode haver distanciamento entre os objetos. Podemos colocar como repouso também as 3 árvores. Elas estão em repouso uma em relação às outras. Mas o ônibus em relação às árvores, estão os 4 no caso, as 3 árvores e o ônibus estão em movimento. Árvores em relação ao ônibus. Entendido? Ótimo. Móvel e trajetória. Móvel é qualquer corpo que pode mudar de posição. É todo objeto, todo corpo que se mexe. Vai do ponto A para o ponto B. Aí, ó. Isso eu chamo de móvel. Ele saiu de um canto e foi para outro. Trajetória. 100 metros. É o caminho percorrido pelo móvel. Ó. Foi do ponto A para o ponto B. Eu chamo isso de trajetória, o caminho percorrido por aquele objeto. Beleza? Tá aqui, pessoal. Por hoje, tá aqui o link da videoaula para vocês assistirem aí, certo? Só clicar e vai para o YouTube. Atividade, 5 perguntinhas. Vocês vão clicar aí nesse link, bota o nome, bota a série, marca a turma, coloca as respostas nas 5 perguntas, clica em enviar e eu vou receber, certo? Então, show. Até mais. Fiquem bem.